Aleluia! Esse Deus maravilhoso que nos garante a vitória. Pode tomar o seu assento. Graça e paz ao seu coração. Graça e paz a você que está conosco pela internet, para receber de Deus aí no seu lar, ou onde Deus te der a oportunidade. Eu sei que tem pessoas que conectam com o culto internadas, às vezes no hospital, ou às vezes no meio de uma viagem, e tem essa sede, essa fome, que o Espírito Santo possa alimentar o nosso coração, nos dando transbordar da sua presença e da sua vida. E nessa noite, queridos, Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês sobre como restaurar uma comunhão quebrada. Que o Espírito da verdade nos guie, que o Espírito da verdade, o Senhor, nos ensine nessa noite. É interessante porque todo o Evangelho de Jesus Cristo tem como base a relação. Primeiro começa com a relação de Deus com o homem. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso mostra que Deus começou o processo da nossa salvação com relacionamento. E é incrível porque toda a base do Evangelho também nos leva ao relacionamento com o próximo. Tudo que Deus deseja é que você tenha uma relação limpa, uma relação livre, uma relação fluida de comunhão com Ele, que te possibilite viver uma relação maravilhosa com os seus irmãos, com os seus pares, com as pessoas que Deus coloca na sua vida, sendo esta pessoa as que estão perto ou as que estão longe. É interessante porque no capítulo 2 do livro de Efésios, o Senhor fala sobre o ministério de reconciliação de Jesus Cristo, e diz assim: Jesus veio e evangelizou a paz. É interessante esse termo, né? Evangelizar a paz. A gente está acostumado com a evangelização da salvação, mas Jesus veio evangelizar a paz. Ele veio pregar a paz, e ele diz: paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. Eu creio que você, assim como eu, sendo maduro, você vai poder admitir junto comigo que nossas relações são cíclicas, e elas passam por fases, e elas passam por períodos, por temporadas. E é muito verdadeiro o fato de que nem sempre, entenda o que eu vou dizer, presta atenção aqui, conecta com o Espírito Santo e vem comigo aqui na palavra. Nem sempre é fácil manter o afeto pelas pessoas. A gente ama as pessoas. Entenda, vou dar um exemplo bem básico. Mãe e filhos, pais e filhos. Gente, acho que não tem um amor mais puro, mais verdadeiro do que de uma mãe por um filho. Mas tem etapas da vida, da criação daquela pessoa, ou da relação dos dois, que por mais que a mãe ame o filho ame a mãe, o afeto fica abalado. O afeto fica comprometido. É aquela coisa: eu não estou sentindo que eu gosto dessa pessoa. O sentimento passa por processos que a gente nem consegue discernir. Eu atendo às vezes pessoas que dizem: pastor, eu amo meu esposo, mas eu não estou tendo prazer na companhia dele. Isso é estranho. Ou então: eu amo meus filhos, pastora, mas a gente não está se entendendo. Eu digo uma coisa, entende outra. Está aquela coisa, aquele atrito, ou simplesmente uma frieza. É interessante que a gente não sabe como, mas de repente a pessoa vai para longe de nós. Emocionalmente você sente que ela foi para longe. Já não fala mais como falava antes, já não se abre mais como abria antes. O toque parece que já não é mais a mesma coisa. Até o abraço fica aqui meio rapidinho, meio, não vou dizer falso, mas meio limitado. Então a gente começa a sentir que houve alguma complicação no afeto. Gente, é incrível porque isso é em toda dimensão. Isso acontece com marido e mulher, isso acontece com pais e filhos, isso acontece entre irmãos, isso acontece com chefe, com funcionário, isso acontece com amigos de muitos anos.
É tanto que às vezes a gente tinha que falar assim, rapaz, mas aquele fulano ali era tão meu amigo. O que aconteceu? Eu nem sei explicar como é que foi não, mas aquela pessoa ali, olha, era tão minha amiga, eu gostava daquela pessoa, eu gostava de estar perto dela, a gente se falava sempre, já tivemos momentos maravilhosos, já viajamos, já comemoramos aniversários, já festejamos vitórias, já choramos juntos. Nossa, e naquela época que a pessoa precisou de mim, que eu estava lá do lado dela, eu ia na casa dela, eu ligava para ela, eu dava maior apoio, ou então foi ela que me apoiou, olha, estava junto, chegou junto mesmo, coisa que nem família faz, aquela pessoa fez por mim. E agora, essa relação se perdeu, ou simplesmente se esfriou. E eu tenho buscado em Deus alguns conselhos, que nos ajudam, queridos, a cumprir a palavra. 1 João, não é nem o texto que eu quero usar hoje à noite, eu estou dando uma introdução da palavra. 1 João capítulo 1, verso 7, tem algo que mexe com a minha estrutura. A Bíblia diz assim, ó, se andarmos na luz, quem sabe, igreja, vamos comigo aqui. Se andarmos na luz, foi diminuindo, gente. Eu vou falar porque quem está em casa não conseguiu ouvir vocês, mas eu estou feliz de saber que alguns sabem. E os que não sabem têm que aprender esse verso. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem pode dizer amém a essa palavra? Entenda, olha que tremendo. Se eu, Laudigiane, quero andar em liberdade, quero que o sangue de Jesus me purifique dos meus pecados, que eu sei que eu tenho, eu preciso andar na luz. E se eu ando na luz, eu vou ter que manter comunhão. Quero dar o último exemplo para começar a pregar o sermão em si dessa noite. Sabe quando você sabe que a coisa está funcionando? Você consegue olhar nos olhos. Olho no olho, e o olhar da pessoa te cativa. E o seu olhar cativa ela. A voz dela não te irrita, te persuade. A presença dela não te incomoda, te dá prazer. São testes que a gente precisa fazer continuamente. Casamentos, eles não terminam do dia para a noite. Você deita casado e acorda divorciado. Não, é um processo, vai se perdendo. Relacionamento com filhos também não se deterioram da mesma maneira como eu citei o do casamento. Pá, puf. Amava ontem, hoje já não tem mais sentimento, não, até porque o amor, ele é uma decisão. Mas essa intimidade, essa coisa gostosa, gente, ela só fica na vida da gente, esse afeto, se a gente cuidar, se a gente zelar, se a gente amadurecer junto com aquela pessoa. É interessante porque a minha experiência de casamento, gente, eu comecei a me relacionar com meu marido, eu tinha 15 anos. O que uma adolescente de 15 anos tem como estrutura emocional? Tudo ainda em formação. Depois eu me casei aos 18 anos. E eu não sabia que eu ia mudar. E eu mudei. Eu não sabia que a pessoa com quem eu ia me casar naquela época ia mudar também. Ia passar por vários processos de mutação. E ele mudou. E se a gente não tiver estrutura para as mudanças, sabe o que acontece? Você diz assim, meu Deus, eu escolhi muito jovem. E aí eu não sei se eu escolhi da maneira que eu deveria ter escolhido, e agora eu vou ter que enfrentar a vida toda com essa pessoa que não é mais aquela adolescente, nem aquele jovem. Então é interessante quando você olha para a relação e diz assim, eu sei que você vai sofrer mutações, mas eu quero estar estruturada para as mudanças que vêm por aí. Eu sei que essa pessoa com quem eu convivo vai mudar, nossos filhos mudam. Nossos pais mudam, nossos amigos mudam e nós mudamos.
Então não adianta você tentar que aquela situação do relacionamento que vocês tinham em 2005, em 1980 bolinha, seja a mesma hoje. Nós precisamos parar e, à luz da palavra de Deus, estudarmos a relação, estudarmos o comportamento humano, estudarmos a vivência do homem, de forma, queridos, que nós possamos, à luz da Bíblia, como a própria palavra diz, andar. Isso é andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, debaixo de discernimento, de revelação, vamos ter comunhão, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Hoje eu quero que você receba de Deus uma graça para ter os seus relacionamentos em todos os níveis melhorados. Quem recebe essa palavra? Irmão, você sabia que você relaciona com o porteiro lá do seu bloco? Você relaciona com o jardineiro, você relaciona com o professor, você relaciona com o colega de trabalho. Você tem vários níveis de relacionamento. E você precisa ter estrutura para cada um deles. E hoje eu quero falar sobre a restauração da comunhão. É o afeto de volta. Eu quero de novo me sentir bem com você. Eu quero que você se sinta bem comigo. Eu quero que nós nos sintamos bem. A presença de Deus, ela não só se manifesta na nossa vida para nós evidenciarmos os dons com uma ação mística. Aliás, eles não têm nada de místico. Por exemplo, a presença de Deus. Ai, eu estou arrepiando. Aleluia, rimanaia, laralabaxaia. Tá, essa é uma manifestação da presença de Deus. Mas quer ver uma manifestação poderosa da presença de Deus? A comunhão. A comunhão, o amor, a liberdade, a paz. Feche os seus olhos e diga: Espírito Santo, eu preciso disso que a pastora está falando. Eu preciso que os meus relacionamentos em todos os níveis sejam restaurados. Tem pessoas presas porque deixaram problemas nas relações antigas e caminham com peso, com julgos. E tem pessoas sofrendo porque não avançaram na maturidade da relação do hoje. E por isso estão ressentidas, profundamente ressentidas. Meu Pai, aquilo que o Senhor planejou fazer nessa noite, eu oro para que o Senhor faça. Eu oro João 17. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo chegue a nós. Que assim como o Senhor é um, nós sejamos um. Pelo laço do amor. Eu oro, Senhor, para que o Salmo 133 se cumpra. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce na barba, a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Restaura a nossa comunhão. Diga bem forte, meu amado, minha amada. Aí na sua casa ou aqui no templo, diga: Senhor, restaura a comunhão em minha vida. Diga: contigo e com o meu próximo. Ore com fé, diga: em nome de Jesus. Diga: cura-me hoje. Em teu nome eu peço e já agradeço. Amém e amém. Quero começar dizendo que Deus tem cura para qualquer nível de ferida ou de desgaste. Aprender a amar, aprender a desenvolver essa relação de comunhão, essa relação de paz, essa relação de dar e receber é propósito de Deus. Talvez você diga: pastor, é mais fácil desistir, descartar, trocar. Sabe, queridos, mas não é esse o propósito de Deus. Um conselho que eu nunca vi na Bíblia em relação a relacionamentos é o seguinte: deixa para lá. Fala comigo, deixa para lá. Esse conselho não está na Bíblia, deixa para lá. Deixa para lá. Fulano não quer mais falar comigo, então uma briga doida, deixa para lá. Esse conselho não está aqui.
Pelo contrário, a Bíblia, ela é cheia de conselhos que nos trazem discernimento. Quero ler hoje o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18. Esse texto me dá o exemplo do meu Senhor Jesus. E me dá uma autoridade, uma unção, uma graça que eu preciso ter para construir, reparar, reconectar, restaurar as minhas relações. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É a última vez que eu vou pedir para você repetir, mas eu quero que você faça isso agora. Coloque a mão no coração e diga: Deus me reconciliou com Jesus Cristo. Agora diga forte: Ele me deu, bate assim no peito, Ele me deu o ministério da reconciliação. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essa graça. Vamos começar essa palavra adorando, declarando que nós cremos no poder de Deus para restaurar os nossos relacionamentos. E hoje, queridos, eu quero gastar o meu tempo com sabedoria e quero ir para conselhos bem práticos. Eu acho que eu já dei uma introdução, você já sabe o que o Espírito Santo quer fazer. E eu quero ir para conselhos bem práticos. Se você sente que algum relacionamento da sua vida, de amizade, familiar, espiritual, profissional, passou por ruptura ou desgastes, concentre-se na restauração daquilo que Deus pode fazer acontecer. Se houve um desacordo, uma mágoa, um conflito, o ministério da reconciliação vem para trazer resposta para essa situação. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, você precisa tomar esse relacionamento partido e conversar com Deus sobre ele. Eu digo sempre a vocês quando eu estou ministrando aqui: tem um problema? Tenho, pastora. Primeiro fale com o divino, para depois falar com o humano. Tem uma contenda? Tem uma briga? Não, pastora, graças a Deus não é contenda nem briga, é só uma frieza velada. Fale com Deus. Pastor, é uma sensação ruim. Parece que a impressão que eu tenho é que eu estou sendo rejeitado por aquela pessoa. Ela me olha com desprezo. Ela colocou um muro entre nós. A Bíblia fala sobre esse muro de inimizade. A Bíblia fala sobre o espírito da separação que atua nos relacionamentos, mas fala que para ele a solução para destruir a parede da separação e debelar o espírito da inimizade, a solução é o quê? O sangue de Jesus, é a ação do Espírito Santo, do poder reconciliador de Cristo. Então você vai trazer na prática o nome dessa pessoa. Pode ser filho, pai, irmão, pode ser do passado, pode ser do presente, pode ser que ainda venha a ser um relacionamento futuro seu. E você vai falar com Deus sobre essa situação. E você não vai falar com meias palavras, você vai falar de maneira clara, de maneira pontual. Uma das pessoas que eu uso como exemplo na minha vida é o salmista Davi. O salmista Davi, ele tratava as relações diante de Deus com muita clareza. Ó Deus, sou diante deles como um vaso quebrado, sou desprezado. Ó Deus, tem ódio no coração dele para mim. Ó Deus, olha a condição dos meus filhos. Ó Deus, por que caíram os muros da minha casa? E ali ele vai falando com Deus de uma maneira tão clara. Ele fala do sentimento que ele tem. Ó Deus, eu desejo vingança. Tomara que tenha diarreia. Tomara que a mulher dele fique viúva e os seus filhos fiquem órfãos. Esse é o sentimento que eu tenho hoje por aquela pessoa. Ele tratava diante de Deus o desejo de vingança, ele tratava diante de Deus a amargura, ele tratava o desprezo, a dor, o conflito, ele tratava diante de Deus aquilo que estava pairando. E é interessante, porque todas as vezes que ele começa tratando o conflito, ele termina adorando e dizendo: sim, Senhor, eu sei que Tu és o Deus da paz.
Eu sei, Senhor, que tudo pode. Eu sei, Senhor, que o Senhor é Deus que traz alívio. Eu quero dizer a Ti, ó minha alma, aguarda, porque de Deus vem a tua salvação. É interessante, porque no livro do apóstolo Tiago, na epístola que ele escreve, ele pergunta: de onde é que vêm as contendas e as guerras que vocês estão enfrentando? E ele mesmo responde: vem da cobiça dos vossos corações, vem do desejo maligno que brota da interioridade do homem. E se vocês querem vitória, peçam, porque quem não pede não recebe. É interessante que nós confiamos em Deus para muitas coisas e muitas vezes não confiamos em Deus para ser o intermediador, a liga, para ser a cura das nossas relações. Achamos que Deus não vai se envolver com a nossa vida sexual, por exemplo. Achamos que Deus não vai se envolver com uma briga entre irmãos. Achamos que Deus não vai se envolver com a inveja de alguém. Achamos que Deus não vai se envolver com uma situação de amargura ou dor. Vai sim, se você falar com Deus sobre a família dele, Ele vai fazer questão de tomar conta dela. A Bíblia diz que nós somos família de Deus na terra, tomamos o nome dEle, e por isso temos direito à sua herança, e quem crê diga amém. Eu me lembro que quando eu era menina, meu pai era um sábio intermediador, e era sempre ele que resolvia os nossos conflitos. Ele chamava a mim e ao meu irmão, muitas vezes ele chamava a nós dois em relação a ele e a minha mãe. Muitas vezes ele chamava o meu irmão para conversar com ele, ou eu para conversar com a minha mãe. Era interessante. Meu pai sempre teve esse perfil. E eu consigo ver o meu pai, não o meu pai da terra, o meu pai do céu, trazendo os corações, trazendo o quebrantamento, trazendo o renovo, trazendo, evangelizando, como eu já citei hoje, a paz. Eu consigo ver um Deus que se importa com o A e com o B, que se importa com o ferido e com o algoz, que se importa com o traidor e com o traído. Eu consigo ver o Deus que se importa com aquele que não sabe como agir e com aquele que acha que sabe. E Ele chama para junto. E se você pede a ajuda de Deus, Deus vai curar o coração desse adolescente. Deus vai curar o trauma dessa criança. Deus vai curar a frieza dessa mulher sua. Deus vai curar a ignorância desse homem. Deus vai curar as rupturas, as fissuras, as brechas. Aquilo que você não consegue fazer na força do seu próprio braço. Eu quero começar essa palavra te dando um conselho. Nunca parta para um processo de reconciliação e restauração sem pedir o auxílio de Deus. Diga amém por isso. O auxílio de Deus vai fazer toda diferença. Hoje eu consegui listar mais de 10 pontos que a palavra traz como ensino. Mas eu disse: Espírito Santo, eu tenho que começar dizendo que é o Senhor. Eu tenho que começar dizendo que és Tu, que és o firme fundamento, que és aquele que entende. Irmãos, quem melhor do que quem fez para lidar com aquele que foi feito? Quem melhor do que o Senhor que me criou e criou você para trazer esse entendimento, para trazer a cura dessa relação? Se você leva a Deus as suas dores, as suas queixas, os seus desafios, a palavra do Senhor diz que aqueles que buscam em primeiro lugar serão acrescentados em todas as áreas, e essa não deixa de ser uma delas. Depois que você leva essa relação diante de Deus, eu sinto que a partir daí você está forte, a partir daí você está firme, a partir daí a estrutura espiritual vem para lidar com a emoção que o homem tem. A partir daí você vai ter coragem para cumprir esses outros conselhos que eu vou te trazer. E o segundo conselho, depois de procurar o divino para resolver o problema com o humano, é se colocar no lugar do outro. Quando nós temos, queridos, qualquer tipo de conflito, seja intenso ou moderado, seja uma coisa simples que você até já pensou de abandonar, ou aquela coisa que você vai levar pelo resto da vida, se você se coloca no lugar do outro, a perspectiva muda.
a expectativa muda. É lindo porque o próprio Cristo, Ele assumiu o nosso lugar. Sabe por que que hoje eu posso levar toda a minha dor a Jesus, todos os meus desafios relacionais a Jesus? Porque Ele sabe o que é ser homem. A Bíblia diz que Ele sabe o que é ser homem, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser acusado. Isso é intercessão, isso é identificação, isso é literalmente se colocar no lugar do outro. O problema é que a gente quer viver de fantasia, e não, a fantasia não liberta, não restaura, não reconecta. O que conecta é a verdade. Olha para o outro como Cristo olhou para você e se coloca no lugar. Está doendo em mim, mas está doendo nele também. Será que essa atitude, essa palavra, essa ruptura, esse distanciamento começou por quê? Porque aquela pessoa se sentiu ameaçada. Pare e troque a posição. Saia do lugar de ofendido, de coitadinho, de orgulhoso, de dono da razão. E olhe para o outro. Muitas vezes, quando eu tinha algumas demandas com meu esposo, o Espírito Santo sempre me ajudou, me trazendo essa lucidez. Eu pensava, nossa, é difícil ser mulher dele. Ele é muito difícil de trabalhar em algumas áreas, de lidar em algumas áreas. Mas aí ao mesmo tempo o Espírito Santo trazia, e você também é. Ele é desafio para você, você é desafio para ele. Sabe o que é uma pessoa que vem de uma criação totalmente diferente da sua? Encontrar um formato de personalidade, de emoção, de sentimento. Encontrar um humano totalmente diferente, cheio de pontas. Pensa que você é fácil, né? Não, minha filha. Você é fruto da minha graça. É difícil para você compreender ele, é difícil para ele compreender você. É interessante porque eu me relaciono muito com a minha mãe e me relaciono muito com meus filhos. E às vezes eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. E quando eu vejo os meus filhos, eu penso, eles estão sentindo em relação a mim a mesma coisa que eu sinto em relação à minha mãe. São gerações diferentes. Então ela fala, tem que ser desse jeito, nesse dia, dessa forma, é assim. Eu penso, Senhor, me dê graça. Aí daqui a pouco eu chego para os meus filhos cheia das minhas manias. Tem que ser assim, dessa forma, desse jeito. E eu percebo neles o mesmo olhar. O olhar do coração que diz, nossa, como você pensa diferente de mim. Como é difícil para mim aceitar o seu jeito e fazer que você entenda o meu. Às vezes até as frases se repetem. Você diz para quem está aqui e quem está abaixo de você diz a você, ou quem está do seu lado diz a mesma coisa. Quem entendeu? Se coloque no lugar do outro. É difícil para você, é difícil para ele também. É difícil para você, é difícil para ela. Nossa, essa menina veio para perturbar minha vida. Eu não posso ser obrigada a criar filho dos outros. É interessante porque tem pessoas que chegam na nossa vida porque a gente pede. E tem pessoas que chegam na nossa vida porque Deus permite. Tem gente que vem para a nossa vida porque a gente escolheu. E tem gente que vem para a nossa vida porque outros escolheram por nós. Ou até a própria conspiração divina. Para trabalhar o coração. Vou dar o exemplo de uma casa onde tem um enteado. Aquela criança não pediu para nascer. Aquela criança não pediu para o casamento dos seus pais não funcionar. Aquela criança não pediu para ser introduzida numa família que ela não podia chamar de minha. Mas ela está ali. Aí o humano olha para ela e diz assim, olha, veio para perturbar minha paz. Não, veio para trabalhar você. Se coloca no lugar dessa pessoa. É difícil para você ter um filho dentro da tua casa que não saiu da sua barriga? É difícil para ele também. É difícil para todo mundo. Hoje de manhã eu ministrei, depois da mensagem do pastor, e falei, cada um tem que escalar a sua montanha, irmão. Talvez você não desse conta de escalar a minha, eu não desse conta de escalar a sua. Deus sabe a montanha que cada um dá conta de escalar. Mas a empatia, o sentimento de compaixão pelo outro, de procurar entender o ponto de vista do outro. Nossa, mas se o fulano fosse mais gentil, mais romântico, mas se você fosse menos carente, mais prático,
Mas lógico, ia ajudar muito também. Ah, mas se meus filhos fossem mais obedientes. E se os pais fossem mais pacientes? Na verdade é fácil achar desculpas e difícil encontrar soluções. Mas quando a gente se coloca nessa posição de maturidade, de sabedoria, com a compaixão pelo sentimento dos envolvidos, foi assim que Cristo veio. Eu vou tomar, não é o teu trono, tá, filha? Eu vou tomar, é o teu castigo. É o castigo que te traz a paz que eu vou levar sobre mim. Por causa das minhas feridas, rachaduras, dilacerações, tu serás curado. Olha que troca, queridos. Ele leva a dor, você leva a paz. Ele leva a ferida, você leva a cura. Recebe em nome de Jesus. Você precisa pelo menos ter parte desse sentimento chamado cristão. É o sentimento de Cristo. Deixa eu me colocar um pouquinho aqui no lugar da minha mãe. Deixa eu me colocar um pouco no lugar do meu pai. Deixa eu me colocar um pouco no lugar da minha esposa. Será que eu gostaria de estar nessa condição e ser tratado dessa maneira? Deixa eu pensar um pouquinho na condição do meu irmão mais velho. Ele é muito chato. Meu Deus, esse irmão meu é muito louco. Essa pessoa é muito confusa. Tá, mas se coloca um pouco no lugar dela. Tenta compreender a carga que ela trouxe. Peça a Deus, queridos, uma das coisas que mais me ajuda a ter relacionamentos curados é pedir a Deus para me dar pelas pessoas os pensamentos dele e os sentimentos dele. Eu não sou nem um pouco diferente de você. Assim como Deus falou de Elias, eu falo de nós. Somos homens tendentes aos mesmos sentimentos. Eu também tenho empatia e rejeição. Às vezes eu olho para uma pessoa e para uma situação e me apego na mesma hora. E olho para outra e aborreço. Por quê? A pessoa não fez nada para merecer, mas eu não gostei dela. E aí? Essa escolha, ela é uma escolha muito aleatória. Partindo só do pressuposto do que eu quero, do que eu gosto e do que eu sinto. E então muitas vezes eu tenho que sim ir à cruz e dizer, olha Deus, aquela pessoa não merece, ou merece, mas independente de merecer ou não, eu não consigo sentir afeto, comunhão. Muitas vezes não conseguimos nem mesmo desejar o melhor de Deus para aquela pessoa. É tão triste, irmãos, ver que notícia ruim se espalha mais rápido do que notícia boa. Coisa ruim se conta mais do que coisa boa. Se você souber que alguém prosperou, aquilo ali se espalha para 1 ou 2 no máximo. Mas se você souber de um caso de pecado, várias pessoas vão saber. Você viu que absurdo? Você viu aquela pessoa? Que farsante? Que terrível? Não, mas aquela pessoa é insuportável. Mas quem disse que é? Não, pastora, as atitudes dela, do seu ponto de vista, do meu ponto de vista e do ponto de vista de quem a criou. E do ponto de vista do Deus que a amou. Ore para que Deus te dê pensamentos e sentimentos dele pelo seu próximo, seja ele quem for. Se coloque no lugar do outro, use mais os ouvidos do que a boca. Procure compreender aquilo que vem do coração. Terceiro conselho, confesse a sua parte naquele conflito. Não culpe o outro pelo conflito ou distanciamento que vocês estão vivendo agora. Encare o fato. E provavelmente nessa ruptura, ambos têm responsabilidade com o que aconteceu com a relação. Eu volto a dizer o que já disse, nada provavelmente vai acontecer do dia para a noite. Foi um descaso mútuo. Uma desatenção mútua. Você sabe que o repartir da responsabilidade pode ter pesos diferentes. Até mesmo 90-10, 80-20. Mas toda relação tem 2 partes. Costumavam dizer os antigos, quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. Ou seja, confesse a sua parte naquele conflito. Tá difícil, tá? Porque eu sou geniosa. Tá difícil porque Deus, no meu coração, eu desprezei aquela pessoa.
Tá difícil, sabe por quê, pai? Porque eu comparo meus filhos. Eu olho para um e digo, esse aqui é maravilhoso, do jeitinho que eu queria. Há um tempo atrás, conversando com uma amiga minha, que nem é do nosso meio, ela me falando sobre a relação dela com duas filhas. Duas mulheres, nasceram próximas umas da outra e simplesmente o oposto. E aquela mãe partilhando, dentro da liberdade que a gente tem na nossa amizade, como era difícil compreender a mais velha. Meu Deus, essa menina veio para me testar. Mas quando ela terminou o discurso dela, eu percebi que todo o parâmetro dela vinha da comparação. Porque a mais nova era muito especial. Obediente, inteligente, dedicada, meiga, calma, trabalhadora. Aquela pessoa assim que veio cheia da graça. É quase uma Virgem Maria, mas não é. E aí aquela mãe ressentida com a mais velha. E eu disse para ela, sabe, eu penso que uma das coisas que vai te conduzir a ter uma vitória e restaurar o sentimento de afeição que você perdeu pela tua própria filha e reconstruir a amizade de vocês e pautar a vida dela, porque ela vai para longe daqui a pouco, ela vai ter a sua própria família e você tem pouco tempo para recuperar algumas coisas. É você parar de comparar. A comparação, ela destrói, ela mina os relacionamentos. As competições doentias. Você só pensa que só você que está certo nessa casa? É tudo do seu jeito? Nós temos que parar, refletir e assumir a nossa responsabilidade. Esse negócio de culpa, irmãos, é para perdido. O homem carregado de culpa, a Bíblia o chama de ímpio. O salvo, aquele que tem o Espírito Santo, ele vai assumir responsabilidades. Ele não vai viver esmagado pela culpa. Ele vai entender que é parte dele, que é responsabilidade dele, que é provável que ele vai ter que fazer algo na situação, mas ele vai caminhar com paz. Em quarto lugar, eu quero dizer, tome iniciativas. Quando você realmente se importa em solucionar a ofensa e em desenvolver o ministério da reconciliação que Deus te deu e andar na luz, você pode sim ser aquele, ser aquela que dá o primeiro passo. Fulano, o que está acontecendo entre a gente? Certo dia, muitos anos atrás, eu conversava com uma mulher e ela disse, pastora, sabe qual é um dos meus maiores arrependimentos? É não ter perguntado ao meu marido o que estava acontecendo conosco quando eu comecei a sentir que o nosso casamento estava esfriando. Eu achei que o tempo ia resolver. Eu achei que as coisas iam passar. Mas eu não me importei com o sentimento daquela pessoa e com o que estava trazendo para dentro do nosso lar. Eu simplesmente deixei ir. E quando eu quis recuperar a distância, era longe demais. Dê o primeiro passo. Lembre-se que nós não lemos mente, igreja. Crente não adivinha. Crente não lê mente. Crente não deve fazer suposições. Usa o poder que Deus te dá e conversa. Seja como for viável, dialogue, pergunte. Dê o primeiro passo, fulano, eu preciso perguntar para você, o que está acontecendo? Por que a nossa relação mudou tanto? O que eu te fiz? Ou o que eu não fiz? Ou simplesmente pode não ter nada a ver comigo. Às vezes, queridos, a pessoa está passando por uma situação, não tem nada a ver com você. Você só é reflexo do quadro da vida dela mesma. Ela está mal com ela mesma, ela está mal com outra pessoa, ela está mal com outra situação, mas você é o mais próximo. Eu costumo dizer que a família sofre porque a bomba mata e fere mais quem está perto. E geralmente as pessoas soltam as suas próprias bombas interiores dentro da própria casa. Às vezes não é sua culpa, geralmente nunca é. Às vezes você nem foi o polo da ofensa.
Às vezes o problema maior nem foi com você, aquela pessoa começou a desenvolver uma depressão. E não é culpa sua, mas ela se fechou, e aí? E talvez ela só precise que você chegue e pergunte: deixa eu te falar, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu estou vendo que você anda triste, entediado, amargurado, cara fechada, resmungando, irritado, irritadíssima. Posso fazer alguma coisa? Tem alguma coisa a ver comigo? Se tiver, por favor, fala. Tome a iniciativa, não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera de nós a força para o primeiro passo, para restaurar essa comunhão. Eu já disse hoje, volto a repetir, deixa para lá, não é conselho bíblico. A Bíblia diz em Salmos 34:14, busca a paz, empenha-te, paga um preço para alcançá-la. A Bíblia chega a dizer, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, olha que lindo, gente, olha que lindo, o que tem a ver oferta com irmão? Oferta com comunhão. Deus podia dizer: meu filho, você tem um coração generoso, você foi tocado, quer dar uma oferta? Traga, entre eu e você está tudo bem, coloca a oferta aqui. Deus não faz isso. Meu filho, você está trazendo a oferta? A oferta é para quem? É para ti, Senhor, mas vamos tratar seu relacionamento. Oh, meu Deus, o que tem a ver minha oferta com meu relacionamento? Tudo. O que tem a ver minha oferta com a prosperidade? Tudo. O que tem a ver o altar de Deus com a relação minha com meu irmão? Tudo. Se eu venho trazer uma oferta diante de Deus e eu me lembro que o meu irmão tem algo contra mim, a Bíblia não diz para você levar a oferta de volta e nem deixar de dar. A Bíblia diz: deixa em cima do altar, está com pendência. Vai para o teu irmão. O que está acontecendo entre nós? Por que você está me tratando dessa forma? Por que não nos olhamos mais? Por que nos tratamos com tanta rispidez? Por que há tanta indiferença entre nós? E aquela confusão daquele dia, aquele xingamento, e aquela situação, o que está acontecendo? A minha oferta está pendente no altar. Eu vou me relacionar com você, eu preciso tratar minha relação com você. Depois eu volto e digo: Deus, deu certo. E aí sim, entrega a oferta é aceita por Deus. Sabe por que Deus fez isso? Para nos obrigar ao conserto, para nos responsabilizar da restauração. É difícil, queridos. Hoje eu não estou trazendo uma palavra poética. Eu também tenho parentes insuportáveis, pelos quais eu oro. Eu também tenho pessoas difíceis no meio da minha parentela. Eu também tenho pessoas que não compreendem. Não pense você: pastora, fala porque vive uma vida perfeita. Não, meu irmão, eu estou escalando a minha montanha. Esses tempos atrás a minha mãe veio e falou: minha filha, nós vamos orar por um parente nosso lá distante, está perdido, e fala mal da gente. Olha os crentes. Desse jeito, né, minha irmã? Minha irmã, ainda bem que não sou só eu. Me senti tão mal agora que você falou, eu fiquei tão confortada. Você pensa que na parentela de gente crente não tem quem fala mal? Tem. Aí que fala mesmo. Aqueles crentes lá da família da fulana, o pastor, fala às vezes coisa pior do que quem não conhece. Não tem um pingo de temor do Senhor. E aí você tem que dizer: Senhor, lava-me com o sangue de Jesus. Ajuda-me a, na medida do possível, caminhar a segunda milha com essa pessoa. No que depender de mim, eu quero ter paz com ela. Se ela precisar de mim um dia, pode contar. Mesmo sabendo de tudo, me dê força. Não estou dizendo que é poético, que é fácil, que eu sempre acerto. Eu não quero ser hipócrita diante de você hoje à noite. Eu erro também. E quando erro, tenho que voltar, arrepender-me, pedir perdão e assumir minha responsabilidade e dar o primeiro passo. Em último lugar, porque o meu tempo está acabando. Outro dia eu vou repartir o resto dessa palavra com vocês. Mas eu não posso falar sobre relações restauradas sem falar de perdão. Tem hora que não tem explicação mesmo. Não tem conversa, não tem primeiro passo,
não tem ações boas, não tem gentilezas praticadas. Você vai ter que, querido, aceitar que a perda aconteceu naquele relacionamento. Antes de falar especificamente e concluir com esse ponto, eu quero dizer uma coisa interessante que eu aprendi e quero ensinar a você. Tem momentos que você tem que ser tão maduro a ponto de dizer assim: eu vou ter que reaprender a gostar de você. Eu vou ter que reaprender a caminhar contigo. Eu perdi. Eu quero ser muito sincera e verdadeira hoje à noite e ajudar você a sair desse lugar. Tem hora que você tem que olhar e dizer assim: eu não gosto mesmo. Eu olho para ele e meu coração se fecha. Eu olho para ela e não tenho vontade, pastora. E às vezes, né, queridos, está tão perto, está dentro de casa. Tem pessoas que dizem: eu vou encerrar essa relação porque o amor acabou. Não acabou, queridos. A Bíblia não mente e a Bíblia diz: o amor jamais acaba. A igreja pode dizer amém? O amor jamais acaba. Não foi o amor, foi o gostar. O afeto foi ferido. A relação passou por um processo de desgaste tão grande que eu vou ter que reaprender a gostar de você. Você vai ter que reaprender a gostar daquela pessoa. Já gostou um dia, não está gostando mais. Mas Deus quer que você reaprenda para caminhar na luz, para viver em paz, para ter ofertas aceitas, coração limpo. Voltando para a questão do perdão. Quando nós aceitamos que a relação tem altos e baixos, tem o tempo de abraçar e o tempo de afastar de abraçar. Tem o tempo que está tudo fácil e tem o tempo que está tudo difícil. Mas também, apesar de toda compreensão e disposição, volto a dizer, tem horas que só o perdão pode trazer a solução que esse relacionamento precisa. E o perdão, a Bíblia diz como é que ele é praticado: sem merecimento. Assim como Deus em Cristo me perdoou, eu perdoo você. Quando eu estou falando de perdão, eu estou falando de ofensas humanamente irreparáveis, ou de ofensas simples, como por exemplo esquecer uma data importante, ser frio ou indiferente. Não importa o nível da ofensa, o perdão, ele é o caminho, o antídoto de Deus para restaurar essa comunhão. Já se colocou no lugar do outro, já assumiu sua responsabilidade, já entendeu que a relação muda, já percebeu que é difícil para todos os lados, já caminhou, mas precisa selar com o perdão. Eu te libero, eu deixo você ir da minha prisão emocional, eu deixo você ir do meu cárcere que eu te julgo nele, eu deixo você sair do meu tribunal com aquele som que o martelo do juiz declara, e a voz que diz: inocente, você está livre, pode ir agora, eu abençoo a sua vida, eu quero ter a minha comunhão restaurada com você. Irmãos, o poder do perdão é divino. O poder do perdão dado, pronunciado, declarado, vivido, não tem nada que possa se comparar, porque foi assim que Deus conseguiu nos trazer de volta. As primeiras pessoas que tinham ido embora éramos nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
E Ele foi atrás de nós e disse: volta, porque o que for preciso fazer para reconciliar você comigo, eu farei. E essa mesma graça que Ele usou sobre as nossas vidas, Ele nos autoriza a viver e a usar para restaurar, seja em que nível for, em que ambiente for, em que situação for, os nossos relacionamentos. Fique de pé no seu lugar. Você que está conosco aí em casa, fique de pé também. Faça um movimento de alguém que vai para algum lugar. Quantos creem que nós vamos sair daqui em liberdade nessa noite? Levanta bem alta a sua mão. Fala: Senhor, esse é um ato de liberdade. Eu vou sair daqui livre. O martelo do juiz já bateu e disse: inocente. Eu estou perdoado, eu estou lavado, eu sou purificado, eu sou restaurado. Eu tenho direito de andar na luz. Aleluia! Eu tenho direito de andar na paz. E nessa noite você vai dizer: perdoa-me. E eu perdoo. Eu quero, Senhor, reconstruir. Eu quero viver debaixo de uma nova unção, de uma nova graça. Eu sinto, queridos, que casamentos vão viver outra realidade a partir dessa palavra. Eu sinto que pais e filhos estão hoje autorizados por Deus para viver de forma diferente. Eu quero dar uma palavra: pai, mãe, não rejeite o seu filho, porque ele revela os seus defeitos. Não rejeite o seu filho, porque ele desperta coisas em você, sentimentos que você não gostaria de sentir. Mesmo que você tenha que receber o pacote completo, aquilo que vem de bom e aquilo que vem desafiando toda a sua estrutura. Se Deus colocou essa pessoa na tua vida, hoje eu te dou uma palavra desse altar: aceita. Hoje eu estou querendo dizer algo e eu sinto que pelo Espírito você vai entender. Recebe. Recebe essa pessoa na sua vida. Para de resistir a isso que Deus tem planejado para você, querido. Recebe essa pessoa na tua vida. Diga: Deus, eu sinto que as minhas expectativas foram todas pautadas no meu eu. Eu. Sai um pouco do trono, querido. Sai para sempre. Deixa Deus ficar nesse trono e pede a Deus para te dar o olhar para o outro. Perdoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita, Senhor, em nós a tua vontade, aqui na terra igual é no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Senhor. Supra em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E perdoa, Senhor, os nossos pecados nessa noite. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Irmãos, eu quero que você use a chave que Deus te deu. Use a chave de autoridade que Deus te deu e abre esse cárcere hoje à noite. Por favor, deixa essa pessoa sair. Você prendeu essa pessoa por muitos anos. Você tem reservado um lugar no seu coração que é de castigo para ela. Eu sinto que tem pessoas aqui que abandonaram outras pessoas. Simplesmente deixaram ir, ou deixaram para trás, ou encarceraram. Filho, eu quero te dizer hoje à noite: perdoa teu pai. Tua vida só vai romper quando você perdoar o teu pai. Perdoa esse homem. Perdoa esse homem, filho. Assim como Deus em Cristo te perdoou, perdoe seu pai nessa noite. Não importa o tamanho da decepção, da frustração, da ofensa, da rejeição, da dor, do castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, seja curado nessa noite.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Quero que você diga comigo: não me deixa cair em tentação. Pode abrir seus lábios e dizer: Pai, não me deixe cair em tentação. Mas eu quero dizer a Ti, Senhor, livra-nos do mal da comunhão quebrada, do afeto rompido. Abra seus olhos só um pouquinho. Deus quer mudar o rumo das nossas sementes. Nem eu tenho a dimensão total dessa palavra que o Espírito Santo me dá agora, mas eu estou vendo uma terra se abrindo. Eu estou vendo Deus desenterrando coisas que precisam ser desenterradas, porque se elas nascerem do jeito que está lá, o fruto vai ser morte. Não sei se pelo Espírito você pode me entender hoje, por favor. Seja sensível ao Espírito Santo. Deus quer mudar o rumo das nossas sementes. Deus quer tirar espinhos e abrolhos da nossa terra. Deus quer pôr um basta em ciclos de maldição que tem percorrido por gerações, em intriga, em contenda, em maledicência, em ciúme, em competição, em divórcio, em abandono, em abusos. Isso pode parar. Isso pode parar. Deus quer que isso pare. O sangue de Jesus veio para interromper caminhos de morte e para trazer vida. Levanta a tua mão diante do Senhor. Por favor, seja humilde, seja sensível diante de Deus hoje. E simplesmente peça a Deus que alcance a sua vida. Basta um toque teu, Espírito Santo. Basta um toque do Senhor. Se hoje eu clamar, Senhor, e eu clamo. Hoje eu clamo, Senhor. Hoje eu suplico o teu favor. Igreja, por favor, em nome de Jesus, abra seus lábios e diga: perdoa-me, Deus. Lava-me com o sangue de Jesus essa noite. E eu quero declarar perdão, Senhor. Eu quero restaurar a comunhão quebrada. Tomando o cálice, tomando o pão, Ele partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Ele partiu, Ele deu a você o direito da reconciliação. Ele deu a você o direito de ser livre e de libertar as pessoas. O Espírito do Senhor Deus, Ele está sobre mim. Ele me ungiu para pregar a libertação. O Senhor me ungiu para pregar a libertação. Ele me ungiu para pregar a libertação, para curar enfermos, para dizer ao cativo: sai na autoridade do nome de Jesus desse cárcere. Nós recebemos, Senhor, a evangelização da tua paz. Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Vamos fazer um ato profético. Você que está em casa e você que está na igreja, abra sua mão direita e diga: recebo o perdão de Deus. Diga forte, diga: recebo o perdão de Deus destinado à minha vida em Cristo Jesus. Agora abra sua mão esquerda e diga: eu dou o perdão. Diga: Deus, eu perdoo os meus ofensores. Agora una suas duas mãos e diga: vai haver reconciliação. Vai haver reconciliação. Vai haver, no nome de Jesus, reconciliação. Que as forças das trevas sejam desbaratadas nessa hora. Que o sangue de Jesus seja aplicado sobre a nossa cabeça.
que o pão partido seja agora manifesto para nós o corpo do Senhor. Xerelei aralaia, suriandaraia, cárceres se abram, liberdade venha, igreja para a liberdade. Foi que Cristo nos chamou. Chega de viver debaixo de julgos, não aceitamos, desbaratamos, renunciamos, repreendemos e expulsamos esses julgos de escravidão de sobre a nossa mente, de sobre o nosso coração, de sobre o nosso corpo, vai dizendo amém, de sobre os nossos relacionamentos, de sobre a nossa família, de sobre a nossa parentela, dessa igreja, até na cidade, na nação. Nós profetizamos a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, que o amor de Deus, derramado por nós através da cruz, nos traga a cura, a libertação e a nova disciplina para uma caminhada em liberdade. Assim nós cremos, assim nós oramos. Se você recebe essa ministração, dê um aplauso ao Senhor nessa hora. Mais forte esse aplauso de liberdade. Vem para a liberdade do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Seja livre pela minha fé. Seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Certa vez um homem cheio de lepra chegou perto de Jesus e disse: se o Senhor quer, podes me limpar. Jesus disse: eu quero, fica limpo. Nessa noite eu quero dizer: Deus quer, fica livre. Recebe essa liberdade. Quem recebe essa liberdade? Deus quer, fica livre. Fica livre no poder do nome de Jesus. Vamos fazer a última oração. Feche os seus olhos. Se nessa noite, depois de ouvir essa palavra, você quer, meu filho, minha filha, entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Pastora, eu já amo Deus, eu amo a igreja, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Eu nunca fiz uma entrega sincera, voluntária, real, ansiosa pela resposta de Deus. Eu quero isso hoje à noite. Levante a sua mão comigo se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Temos alguém para Cristo hoje aqui pelo Espírito Santo. Temos alguém que se entrega a Jesus hoje. Temos alguém que quer se reconciliar. Pastor, eu estava frio. Deus te abençoe, querida. Eu estava desanimado, eu estava abatido, eu estava distante, o coração ferido, cheio de dor. Eu quero voltar a Jesus. Levanta a tua mão, me deixa orar por você hoje. Temos mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Temos mais alguém para Jesus hoje, ou se entregando pela primeira vez? Deus abençoe, querida. Deus sustente a sua mão. Temos mais alguém para Jesus, ou se entregando, ou se reconciliando? Talvez você esteja aí no vídeo, nos ouvindo em casa ou em outro lugar. Coloca aí no chat: eu recebo Jesus como meu Salvador. Ou simplesmente no teu coração você pode crer, você pode receber. Você é chamado, você é reconciliado, você é amado e a salvação é para você. Feche os seus olhos. Você que está com a sua mão levantada, receba essa oração nessa noite. Pai, Tu sabes, aqueles que vêm ao Senhor nessa noite, aqui nesse templo ou em sua casa, eu quero te pedir: abraça, Pai. Abraça, Espírito Santo, recebe essas pessoas, apaga o passado de dor e de iniquidade de cada uma delas, escreve o nome delas no livro da vida. Pai, que toda dor hoje ache lugar de cura em Deus para cada uma, que como fruto da Tua promessa, não só elas, mas toda a sua casa possa ser salvo. Que a decisão que elas tomam hoje jamais se desviem ou se esqueçam, mas que o selo da promessa, o selo da salvação, o Espírito Santo venha habitar em suas vidas, seus nomes sejam escritos no Teu livro. Nós como igreja os recebemos, os abençoamos, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam reconciliados
reconciliados. É a nossa oração. Oramos porque cremos em nome de Jesus. Quero que a igreja dê mais um aplauso por essas vidas que hoje se entregam ao Senhor Jesus. Eu quero dizer, queridos, podem tomar o seu lugar.